Fala, amigos do canal, tudo bem com vocês? Começando aí mais um dia para a gente conversar, debater, dialogar, falar a respeito da palavra de Deus, que é muito bom. E hoje o tema é incrível, o tema é impressionante, é a origem do universo. Não conforme a gente acha ou conforme a gente pensa, mas levando para o lado mais científico, pegando aí grandes nomes, grandes pessoas e poder entender o que eles interpretaram e assim cada um de nós formular a nossa própria opinião, porque por mais que eles pensaram, por mais que muitas outras pessoas pensaram também, o importante é a sua opinião pessoal. Então acompanha aí, pega um papel, pega uma caneta, anota, depois você compara, porque isso é importante. Vamos começar. Segundo a maioria dos cosmólogos, eu digo a maioria porque não são todos que concordam. Alguns concordam, outros não. Então a maioria concorda que a Terra possui 13,7 bilhões de anos a partir do Big Bang. Então 13,7 bilhões de anos é muita coisa. Mas vamos lá. Steven Weinberg. Quem é Steven Weinberg? Ele foi um cara que foi físico estadunidense. No ano de 1979, ele recebeu o Nobel da Física. Então, para você ver a importância desse cara, ele recebeu o Nobel da Física. Mas não parou por aí. O currículo dele é extenso. Ele também recebeu a Medalha Nacional de Ciências pelo um livro que ele escreveu, Os Primeiros 3 Minutos. O que diz nesse livro, Os Primeiros 3 Minutos, do Steven Weinberg? Diz assim, que no início houve uma explosão e em 3 minutos foi produzida 98% da matéria que existe ou viria a existir. Tínhamos um universo. Então, essa foi a conclusão que chegou Steven Weinberg. E ele é ateu, tá? Ele é uma pessoa que não acredita em Deus. Ele é ateu. Acredito que morreu ateu. Mas você vê, já começa a confrontar a tese da maioria dos cosmólogos, porque eles acreditam que a Terra hoje tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Então você vê incoerência? Segundo esse físico ganhador do Nobel, ateu, defende que tudo aconteceu em 3 minutos. Ah, você não entendeu, vou te explicar. Lá no princípio, em Gênesis, Deus disse assim, e haja luz. Então um boom aconteceu e o universo foi ali criando forma. Quer ver? Eu tô com a Bíblia aqui aberta. Eu vou ler para você porque fica mais fácil. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu não sei se você consegue entender a ciência que existe na Bíblia. Porque a Bíblia, eu não quero provar a Bíblia aqui, não é isso. Eu quero só que você entenda assim, que a Bíblia, ela não é só um livro de fé, ela é um livro científico e a gente pode estudar mais sobre isso. Quer ver? Vou te citar um nome. Pesquisa sobre o Dr. Adalto Lourenço, um brasileiro. Olha o currículo desse homem. Vê tudo o que ele consegue explicar, dizer para você através da Bíblia como livro científico, tá? Mas vamos continuar aqui. Então você vê, tem mais coerência com o Steven Weinberg, um ateu, porque ele fala que foi em 3 minutos. Então você vê a coerência do texto bíblico com esses primeiros 3 minutos do Steven Weinberg. Mas não para por aí, a gente vai continuar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Quem que era Aristóteles? Aristóteles, ele foi um filósofo e polímata. Isso na Grécia Antiga. Você sabe o que é polímata? Polímata é aquele que aprende muito.
é um conhecimento que não é restrito somente, vamos supor, você é advogado, aí você está ali na área do direito, você não vai entender de medicina, lógico, porque você está focado na sua área ali do direito, porque dentro do direito abrange várias e várias demandas. O que acontece? O nosso amigo Aristóteles, só para ilustrar, ele, além de filósofo, ele era um cara que atuava na área de biologia, física, metafísica, lógica, política, ou seja, era, trazendo para os dias atuais, um bombril, cara, 1001 utilidades. Porém, Aristóteles também fala besteira. Como assim? A ideia do Aristóteles era o quê? Um universo fixo, um universo imóvel e que o universo sempre existiu. O universo não tem começo e não tem fim. Essa era a ideia de Aristóteles. Uma ideia, vamos dizer, até ignorante para o tamanho do currículo e da inteligência dele. Aristóteles, ele acreditava como que a Terra era o centro do universo e que 9 esferas giravam em torno dela. Então não vou entrar muito nisso, mas isso aí é o chamado geocentrismo. Geo quer dizer terra e centrismo, centro. E não é nada a ver com o que a gente sabe da atualidade hoje. Entendeu? E não para por aí. Isso foi por mais de 2.500 anos. Por mais de 2.500 anos, os cientistas concordaram com Aristóteles. E nessa ideia aí do universo fixo. Para você ver como que grandes mentes brilhantes também interferem na vida de muitas mentes ignorantes. Porque muitas pessoas foram contaminadas com isso, acreditando nessa ideia. E hoje, nos dias atuais, a gente vê que não bate nada. E não para por aí. Você já ouviu falar do Stephen Hawking? O cara é um ateu confesso. Ele provavelmente foi um cientista mais famoso do mundo. Ele foi professor lucasiano de física em Cambridge. E o cara tem um currículo gigantesco. Ele ocupou a cadeira do Isaac Newton para ver o tamanho da inteligência dele. Mas ele escreveu um livro também e falou bobagem no livro dele. Eu vou até ler para você. O nome do livro é O Grande Projeto. O livro diz o seguinte: por existir a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. Ou seja, loucura. Eu vou tentar repetir a frase e vou tentar ilustrar para você entender. Por existir a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. Estranho, né? Um cientista dizer isso. Como que a gente interpreta isso? Existem vários tipos de interpretações. Por exemplo, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. Por exemplo, você está aí na sua casa, então corre o risco de do nada, aí na sua casa nascer um pé de feijão, do nada nasceu sem cair caroço, sem cair nada, só porque ele precisaria existir para você comer, ou para sua mãe cozinhar, ou para você cozinhar, ou para alguém da sua família cozinhar. Então, por ele saber da necessidade que você teria de cozinhar o feijão, automaticamente iria nascer o pé de feijão aí, ou milagrosamente ia nascer o pé de feijão. Você só ia ali, tirava o feijão, né, batia ele e depois colocava na panela para cozinhar. Então você vê a estranheza. E isso foi um livro publicado pelo Stephen Hawking. Eu vou tentar usar outra simbologia, mas eu quero continuar o pensamento do Stephen Hawking. Ele diz que o universo existe porque precisa existir. E porque ele precisa existir, ele criou a si mesmo. Então é muita incoerência.
Ó, eu vou tentar ilustrar para você da seguinte forma o pensamento do Hawkins, mas trazendo pro meu cotidiano. Cara, eu gosto de pizza de 4 queijos. Como eu gosto de uma pizza de 4 queijos, 3 queijos, bem feito. Então se eu pegar e falar assim, ó, a melhor comida que existe no planeta é pizza. Pizza porque em toda a história nunca existiu uma comida melhor e com um sabor melhor do que a pizza de 4 queijos ou 3 queijos, sabe? Então muitas pessoas vão concordar comigo, mas só que tem outros que vai dizer assim, esse cara é louco, esse cara é doido. E tudo o que eu fiz foi reafirmar o que foi dito na minha ideia original. Por exemplo, a ideia original vem que o universo existe porque precisa existir. Então, tipo, não faz sentido o que o Hawkins diz. E porque ele precisa existir, ele criou a si mesmo. Igual a história do feijão que a gente conversou. Teve um matemático, filósofo também, filósofo da ciência, escreveu uma publicação, John Carson Lennox. Ele escreve assim: besteira permanece besteira, mesmo quando falado por cientistas famosos. Então você vê aí que sempre existe um debate na comunidade científica. Ninguém pode falar, eu falo pela ciência, porque a pessoa vai falar pelo ponto de vista dela da ciência, porque existe muita discordância no meio científico, e essa é uma discordância gigantesca. E ainda para quem é filósofo, né? Quem acredita na filosofia, nessa mesma página 5 aí do livro do Stephen Hawking, ele afirma que a filosofia está morta. Nesse livro aí, O Grande Projeto. Vamos continuando aqui, né? Nos últimos 150 anos, os darwinistas dizem que Deus é desnecessário para a existência do homem e que a evolução substitui Deus. Mas a evolução só nos diz o que aconteceu quando já tinha vida. Então esse é o grande problema aí da ideia do Darwin, porque o Darwin ele fala que não precisa de Deus, porém ele não consegue voltar antes. Ele só consegue levantar a tese dele a princípio a partir da vida. Vamos abordar mais essa questão. O Darwin ele presumiu que um raio caiu num lago estagnado ou em uma poça estática. Olha como é estranho, cheio de certas substâncias ou substâncias químicas, e do nada, pá, acertou uma coisa viva. Mas não é tão simples. O Darwin ele afirmava que o ancestral de todas as coisas vinha de um único organismo. Um único organismo simples que se reproduziu e foi lentamente se modificando. Aí foi passando o tempo e até se tornar o que a gente conhece hoje. E é por isso que depois de analisar ali e ver a sua própria teoria, o Darwin ele fez uma famosa declaração. A famosa declaração do Darwin diz o seguinte: Natura non facit saltum, que é a mesma coisa que dizer a natureza não dá salto. Então a gente vai colocar em xeque essa tese do Darwin. Eu vou ler rapidinho para você a tese do Darwin, aqui no meu rascunho, né? O Darwin afirmava que o ancestral de todas as coisas vinha de um único organismo, simples, que se reproduziu e foi lentamente se modificando.
com o tempo até se tornar o que conhecemos hoje. E é por isso que, depois de contemplar sua teoria, Darwin pronunciou sua famosa declaração: Natura non facit salto, que significa natureza não dá salto. Mas vamos confrontar aí a ideia do Darwin. Clair Peterson, ele também foi, assim, entre suas principais ajudas aí ao planeta, às pessoas, à comunidade, com toda a sua ideia, todo o seu trabalho, toda a sua enorme ficha aí curricular, ele era um geoquímico. O Clair Cameron Peterson, ele colocou que a Terra tinha ali por volta de 4,567 bilhões de anos. Ele conseguiu chegar nesse número. Aí você pode procurar entender um pouquinho sobre ele, colocando ele no Google lá, e você vai entender como ele chegou nesse número. Então, teve um famoso autor, o nome dele é Lee Strobel. O Lee Strobel, ele tem diversos livros, e um deles, ele colocou o seguinte: se ilustrar todos os 3,8 bilhões de anos, porque os cientistas afirmam, não todos, né? Mas grande parte afirma que tem vida há pelo menos 3,8 bilhões de anos. E se a gente for colocar isso no dia de 24 horas e num espaço de 90 segundos, então a maioria dos grupos de animais surgiu praticamente que de repente, nas formas como são conhecidas, porque não daria tempo de ir a passos lentos, como Darwin sugere, ou como ele coloca no livro dele. Não dá esse tempo, teria que ser mais rápido. Isso é questão de lógica, matemática. Então, não devagar e constantemente, como preveniu Darwin, mas em termos evolucionários, praticamente quase que instantaneamente. E aí quebra a tese dele, que ele fala que a natureza não dá saltos, mas no caso a natureza não deu um salto, a natureza deu o maior pulo existencial, pegando em comparação aí essa idade da Terra, juntamente com o dia de 24 horas, nesse espaço de 90 segundos. Então, é muito complicado. Se a gente pegar no Gênesis 1:20, está escrito assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Isso foi o que Deus fez ali no 5º dia. Isso vai estar em Gênesis 1:20. Foi o que Deus falou. O que Deus falou é praticamente o que aconteceu nessa existência e nessa colocação do Lee Strobel. Eu não sei se está ficando claro para você, mas eu volto a dizer, a Bíblia, ela é sim um livro científico e traz clareza, mas desde o momento que você realmente se coloca ali como, vou até ser ignorante nesse ponto, mas como um ateu, você se coloca como um ateu e lê a Bíblia a partir daí. E nessa parte científica você começa a confrontar com outros escritores. E por fim, aí a gente vai só ler, né? E por fim a gente só vai analisar aqui a última questão, a existência do mal. Muita gente fala assim: se Deus é todo bondoso e todo poderoso, por que ele permite que o mal exista? Aí a resposta é muito simples, é o livre-arbítrio. Dostoiévski, ele afirmou o seguinte, mas deixa eu te falar quem é Dostoiévski.
Ele foi considerado um dos maiores pensadores da história, bem como um dos maiores psicólogos que já existiu. Ele foi escritor e jornalista aí no Império Russo. O Dostoiévski, ele afirmou o seguinte: se Deus não existir, então tudo é permitido. Porque tudo que a gente conhece como moral tem a ver com Deus. Por exemplo, vou pegar o Brasil agora, o nosso país. Eu vou citar algumas das nossas leis. Eu não vou entrar no mérito porque não sou da área. Por exemplo, você não pode matar. Você não pode matar. Entendeu? Aonde está escrito isso? Você não pode trair. Sabia que existe uma lei a respeito da traição? Existe uma lei também a respeito da traição. Não furtar, não roubar. Tudo isso é lei aqui no Brasil. E da onde tira essas leis? Sabe? Não dirá falso testemunho, que é a mesma coisa de você estar aí levantando uma calúnia contra alguém. Tudo isso daí é penalizado pela lei da gente. E se você for olhar lá os 10 mandamentos, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque você vê, os princípios das leis que a gente tem hoje são leis que mostram assim aquela existência divina na vida da gente. Como assim a existência divina na vida da gente? É simples. Se existe o bem, com certeza existe o mal. Como Deus existe e como Deus criou esse universo, partículas de Deus também está na gente, porque Deus, ele soprou no homem ali o Espírito. Quando ele soprou no homem o Espírito, partículas do próprio Deus vem passando no homem de geração em geração. O homem é um inventor. Olha para isso. O homem fez o celular, o homem fez o avião, o homem fez a energia elétrica, o homem fez o chuveiro elétrico, o homem fez a lâmpada, o homem fez tudo. O homem é um inventor. O homem criou coisas do nada. De onde você acha que ele tira isso? É de Deus, é a inspiração divina. É aquela partícula de Deus que Deus soprou ali no nariz do Adão, ali, e foi passando de ser humano para ser humano, foi passando para ser humano para ser humano. Todos nós temos uma partícula de Deus. Não é à toa que você tem habilidades que outras pessoas não têm. A questão do mal a gente pode entender de várias formas, tem muita interpretação para ela. Por exemplo, eu vou só tentar ilustrar de uma forma muito singela. Lúcifer tá lá no céu. Deus já sabia o que Lúcifer ia fazer. E se Deus pegasse e tivesse eliminado Lúcifer ali, logo no princípio? Então, alguém ia acusar Deus? Não. Ninguém ia acusar Deus. Mas só que Deus tem caráter. Como que ia ficar o pensamento dele próprio? E outra, o que os anjos ali que habitavam ali o céu iriam pensar? Sabe? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele fez tudo perfeito, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você pensa dessa forma, ele consegue entender, não entender tudo o que está no seu entendimento, assim, o que você pensa que entende, mas ele consegue entender mais do que você próprio, ele conhece mais você do que você. Quer um exemplo? Na Bíblia fala que ele conhece até o tanto de fio de cabelo que você tem na cabeça. Se você for um cara quase careca, é mais fácil, né? Levando na brincadeira. Mas não consegue contar. E Deus conta todos. Deus sabe de tudo. Então, é maravilhoso você acreditar em Deus. Para você não acreditar em Deus, você também tem que ter muita fé. Porque
dado tudo que a gente estudou aqui, você tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Eu acho que você tem que ter até mais fé do que quem tem fé em Deus, para poder dizer assim, eu sou ateu. Porque pela comunidade científica não existe concordância, sabe? Dá uma acompanhada se você é novo assim no conteúdo, gostou. Procura o Adalto Lourenço falando, procura o Dr. Rodrigo Silva falando, sabe? Pessoas que são cientistas da área. Poxa vida, obrigado aí se você ficou comigo aí até agora. Não precisa dar like, não precisa se inscrever, nada disso. Porque eu sei, né, que a partir do momento que você se inscreve aí ou dá like, não sei, eu posso até ser remunerado por isso. E de verdade eu não quero ser remunerado por poder trazer essa informação. Eu acredito que a gente tem que dar de graça o que a gente ganha de graça. E pessoal, se gostou, comenta aí, né? Porque o YouTube agora tá bloqueando os comentários quando eu posto o vídeo. Eu não consigo desativar aquele bloqueio automático do YouTube. Já tentei de algumas formas e não consegui. Mas se vocês gostaram, eu vou estar vendo aí pelas visualizações. Vou trazer mais conteúdo a respeito. E é isso. Não tem como provar que o mundo começou a existir do nada, ou a não existência de Deus. Não tem como provar. Do mesmo jeito que não tem como você provar a existência de Deus. Porém, você tem mais situações a favor para provar a existência de Deus do que contra. Um exemplo só para finalizar é o DNA mitocondrial. Uma pesquisadora, cientista, agora eu não vou me recordar, mas essa cientista e essa pesquisadora, ela pegou mulheres de vários continentes. Depois eu posso pesquisar mais e trazer para vocês. E começou a rastrear o DNA delas, a voltar no passado, voltar no passado. Conclusão: todo o DNA da mulher vem de uma mulher só. Tem como falar que é Eva? Não tem como falar que é Eva. Mas, poxa, tudo indica que é isso. Tanto é que o estudo foi ali agraciado pelo nome de Eva mitocondrial. Então é muito interessante essa área. Vamos estudar junto. O que eu consegui passar para você aí, espero que seja de bom grado. E o que você puder também passar aí para me ajudar, eu agradeço. E sempre assim, né, respeitando as opiniões. A gente discorda de algumas pessoas, mas a gente discorda respeitosamente. Porque isso é bom, né? É bom para o crescimento do ser humano, para ele próprio se desenvolver. É você discordar de outra pessoa, mas discordar sempre com respeito. Não discordar faltando com respeito para outra parte. Tá bom, pessoal? Obrigadão aí, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.